Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula. Nessa videoaula nós iremos abordar o assunto Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional, inclusive, é a nossa primeira videoaula do módulo de conhecimentos bancários, tá? Módulo de conhecimentos bancários, que é um módulo fundamental, importantíssimo para aprovação em qualquer concurso de carreiras bancárias, né? E este módulo, eu digo para vocês, que é um módulo super competitivo, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer você aí pontuar a maioria das questões de concurso, quiçá todas as questões, né? Vamos lá, então, primeiro assunto, o Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional é uma aula introdutória, a primeira aula de conhecimentos bancários, que tem como objetivo apresentar essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional, como que ela está relacionada às suas estruturas. Quando nós falamos em financeiro, significa dizer o quê? Que é dinheiro, né? O dinheiro, né? Sistema, o que é o sistema? É algo totalmente articulado, organizado, hierarquizado entre si as partes. Ou seja, nós temos diversas instituições devidamente organizadas que vão operar com o sistema financeiro, com o dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, a primeira instituição que vem à nossa cabeça é bancos, né? Mas e aí, professor, só existem os bancos? Não, negativo. Nós temos o quê? O Banco Central, que é um órgão supervisor, é um órgão fiscalizador dos bancos, ou seja, é um sistema todo ele integrado entre si. Então, nós vamos apresentar essa estrutura para vocês, né? Antes da gente apresentar as estruturas entre si, apresentar as estruturas para vocês, né, do Sistema Financeiro Nacional, atenção, essa aula é importantíssima, né? Vamos para o primeiro assunto fundamental da aula, né? Vamos lá, objetivo. Professor, objetivo de quê, né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando do Sistema Financeiro Nacional, né? Então vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês. Então nós temos uma pessoinha aqui, né? Olha só. Esse cara aqui é um cara muito afortunado na vida, principalmente nos dias de hoje, né? Ele tem, atenção, olha só, 10 mil reais, tá? 10 mil reais em espécie. Dinheiro, né? Olha aí, ó. Em espécie, dinheiro guardado aonde, né? Lá na sua casa, tá lá bonitinho, lá na sua casa, 10 mil reais, né? Professor, e aí, né? Olha só. Professor, qual que são as implicações de você guardar dinheiro em casa? Várias implicações, né? Vamos lá, questão de segurança, né? O dinheiro pode sumir, você não pode identificar quem que pegou o dinheiro, né? Entre outras, né? E principalmente, dinheiro parado não rende juros, né? Uma regra básica do capitalismo é fazer o quê? O dinheiro trabalhar para você, o dinheiro circular, né? Então, esse cara aqui, né? Vamos chamar esse aqui de LAC, né? Ah, olha aí, de LAC, né? Esse cara aqui tem 10 mil reais em espécie, né? Então, eu sou chamado pelo Sistema Financeiro Nacional de um agente superavitário, ou seja, eu tenho recursos em excesso, né? Estou sobrando recursos, né? O que acontece? 10 mil reais, tá aí, mas e aí, professor, vou deixar parado o dinheiro? Sim, né? Não vou deixar parado o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma instituição financeira, né? E a instituição financeira, por exemplo, ele está me oferecendo aqui uma aplicação, né? Uma aplicação financeira. Vamos colocar o seguinte, né? Uma aplicação financeira que está pagando, né, juros, né? Ela chega lá e fala, ó, Luiz, pega esses 10 mil reais, aplica aqui aplica em um fundo específico aqui da minha instituição financeira. Bacana, né? Mas tudo bem, por que eu vou aplicar esse dinheiro? Eu vou aplicar esse dinheiro porque nós vamos pagar juros para você, né? O canetão aqui está horrível, gente, ó. Inclusive, eu não tenho como consertar isso, porque eu estou gravando na minha residência, tá? Então, só amanhã, na aula de amanhã, que eu terei as condições de consertar isso aqui, que eu vou lá no escritório e pegar um canetão bom, né? Então, ele fala lá que eu vou pagar, ó, 0,5% de juros ao mês, né? Puxa, 0,5% de juros ao mês? É pouco, mas antes esse pouco do que nada. Então, eu resolvi fazer a aplicação na instituição financeira. Tudo bem. Em contrapartida, existe uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa, né? Que está o quê?
precisando de recursos, né? Tá precisando de recursos, né? Então, o que essa pessoa faz? Ela não tem recursos, né? Normalmente, quando uma pessoa não tem recursos, né? O que acontece? Ela procura o quê? Um banco, né? Uma instituição financeira, né? E um agente deficitário que vai buscar um banco. O banco fala o seguinte: eu vou te emprestar os 10 mil reais. Eu vou emprestar os 10 mil reais, só que você vai ter que pagar uma taxa de juros, né? Uma taxa de juros, né? Eu vou cobrar dessa operação de vocês, uma taxa bacana, né? Eu vou te cobrar aqui, 3,5%, tá? De taxa de juros ao mês. Mas, professor, ele captou esse recurso a quanto? A 0,5%, né? Ele captou esse recurso a 0,5%, né? E aí, professor? Ele está emprestando a 3,5%. E essa diferença aqui, professor? Essa diferença aqui, nós temos aí, né, a taxa de captação, que foi de 0,5%, e nós temos outro elemento chamado de spread bancário. Olha aí, spread bancário, né? Professor, a gente vai estudar esses caras aqui com mais detalhes? Sim, a gente vai estudar esse cara com mais detalhes. Mas, assim, a grosso modo, na nossa primeira aula, é o quê? É o custo da operação bancária, porque o banco, ele trabalha, ele pensa assim, né? O custo do dinheiro. O dinheiro é um ativo para o banco, né? É a mercadoria para o banco, né? Então, nós temos aqui isso. O que é isso aqui? Isso aqui é o nome que nós chamamos de intermediação financeira. Então, o sistema financeiro nacional tem por um grande objetivo o quê? Regular o fluxo de caixa às situações dessa intermediação. Por quê, professor? Porque se não for assim, tá certo? Pode ter diversos desequilíbrios, né? Por exemplo, instituição financeira, uma instituição financeira fundamental que faz parte do sistema financeiro nacional. Nós temos aqui os caras chamados de bancos, né? Então tá aqui. Ok, os bancos, né? E nós temos acima dos bancos, só para vocês terem uma ideia, o Banco Central do Brasil, o Bacen, né? Então, o Bacen, hoje em dia, ele dita, né, os limites das taxas de juros dessas operações que nós temos aqui. Então, nós temos aqui o quê? A intermediação financeira. E no nosso curso de conhecimentos bancários, você pode ter certeza que você vai entender todas essas relações. Tá? Então, primeiro assunto importante da aula inicial de Sistema Financeiro Nacional. Vocês entenderem o mecanismo da intermediação financeira. Gente, prestem atenção, nós vivemos num país capitalista. A sociedade global é uma sociedade capitalista, né? Então, nós temos aqui uma das regras do capitalismo, né? O dinheiro não pode ficar parado. Se o dinheiro fica parado, é prejuízo. O dinheiro tem que circular. Então, nós temos aqui os 10 mil reais, né? Outra, né? Passou lá, depositou no banco. O banco falou, eu vou te pagar 0,5% de juros ao mês, né? Ah, é pouco? É pouco, né? Mas hoje essa taxa que está sendo aplicada aí, está sendo utilizada. Depois, esse 10 mil reais aqui, o banco vai pegar e vai emprestar, vai fazer essa intermediação financeira para os agentes deficitários, né? Os agentes deficitários, né? Outra regra muito importante do capitalismo é o seguinte: no capitalismo, né, as pessoas, né, costumam trabalhar com o dinheiro dos outros. Aí eu pergunto, o banco aqui emprestou 10 mil reais para esse sujeito aqui. Ele trabalhou com seu recurso próprio? Não, trabalhou com recursos de terceiros, né? Então nós temos aí a intermediação financeira. Só para reforçar, só para completar, nossa aula aqui é uma aula completa, vocês podem ter certeza disso. Tá? Com essas aulas aqui, vocês terão plenas condições de acertar as questões de prova. É claro que vocês vão ter que fazer um exercício de quê? De fixação de conteúdo. Vocês vão ter que fazer um trabalho de fixação de conteúdo. Toda aula a gente vai trabalhar diversos conteúdos, diversos assuntos, diversos nomes, na qual você vai ter que memorizar. Tá? Professor, tudo bem. Intermediação financeira, ok, né? Pago. Então, Sistema Financeiro Nacional, ele tem o quê? Vai fazer intermediação entre agentes superafetários para agentes deficitários, né? Que necessitam de dinheiro, né? Esses agentes aqui, superafetários são chamados de quê? De poupadores, são chamados de agentes doadores finais, são chamados de agentes com excesso de divisas, né?
são chamados ainda excedentes financeiros. Professor, por que você está falando isso? Porque esses nomes aqui, eles podem constar na sua prova, e todos eles têm o mesmo significado na disciplina Sistema Financeiro Nacional. Assim como lá os agentes que precisam de recursos, né, são chamados de investidores, tomadores de recursos, agentes deficitários ou carentes de recursos, né, e finalmente agentes com escassez de recursos financeiros, devedores financeiros. Então são as pessoas que compõem aí o Sistema Financeiro Nacional. Professor, isso cai em prova? Vem comigo. Vamos fazer agora duas questões, uma facinha e outra mais ou menos, que já tem aí um pouco mais de conceitos aí que o aluno tem que interpretar. Vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2009. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de recursos, né? Com falta de dinheiro. E aí, professor? Correto, exatamente isso, né? Isso aqui é o conceito de intermediação financeira, né? Eu acho que a questão, para ficar mais completa ainda, precisava de uma palavrinha mágica, né? Ou seja, quem que faz a intermediação financeira, né? A intermediação financeira é feita por uma instituição financeira, né? Bancária, né? Normalmente bancárias, né? Que vai fazer o quê? Essa interligação entre um e outro, né? Bacana, gabarito correto. BNB, FGV 2014, cargo de escriturário. Vem comigo, olha só que questão interessante, né? A função clássica das instituições financeiras é de fazer repasses dos recursos captados dos agentes econômicos superavitários aos agentes econômicos deficitários, né? Por meio de operações de crédito, ou seja, por empréstimos de financiamentos, né? Com relação aos fundamentos do crédito, assinale a alternativa correta, né? Olha que questão bacana, né? Então, o comando da questão, ele está falando o quê? O conceito básico de quê? De intermediação financeira, né? Sistema Financeiro Nacional, agentes aqui superavitários com agentes deficitários. Pronto, bingo, é isso aí. Vem comigo. Letra A. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras não é regulamentado pelo Banco Central, né? Olha só a assertiva. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras não é regulamentado pelo Banco Central. E aí, professor? Vamos lá, né? Então nós temos aqui, né, uma pessoa, tá, que tem recursos sobrando, né? Tá? Aí esse recurso é captado por um banco. Olha aí, né? E esse banco repassa para alguém que está precisando de recursos, né? Só que este banco aqui, ó, ele é supervisionado por quem? Pelo Banco Central do Brasil. Tá aí, né? Então o erro está aqui, ó. Não é regulamentado pelo Banco Central. Pelo contrário, no Sistema Financeiro Nacional, eu digo para vocês com todas as letras, né? Qual que é o produto aqui? Qual que é o serviço? O que o Sistema Financeiro Nacional está operando, né? Qual que é o bem, né? O bem aqui é dinheiro. Como o bem aqui é dinheiro, o que acontece, né? Ele necessita de uma extrema regulamentação e um extremo controle. Principalmente porque eu disse para vocês que é a regra do capitalismo, né? Olha só, o dinheiro tem que circular. O dinheiro tem que circular e, além disso, o dinheiro tem que circular e o dinheiro tem que fazer o seguinte: as pessoas vão trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Então o dinheiro tem que circular. Gente, se o dinheiro é dos outros, necessita de o quê? De ainda muito mais controle e supervisão. Então o Banco Central do Brasil, tá? Já estou fazendo uma aula ampliativa para vocês, considerando que o recurso, o valor econômico aqui é dinheiro, e principalmente dinheiro dos outros que os bancos estão emprestando, tem o quê? Uma forte regulamentação, supervisão e fiscalização por parte das autoridades monetárias. Bacana? Então, letra A está errada. Letra B, olha só, a formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito é fixada pelo Banco Central
para todas as modalidades operacionais. É errado, né? Olha só, gente, ó, a formação da taxa cobrada nas operações de crédito, né? Ó, formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito, né? Fixada pelo Banco Central. Não é que ela é fixada pelo Banco Central, né? Para todas as modalidades, não, negativo, né? O que acontece? Se a letra B fosse correta, nós, obrigatoriamente, nós estávamos vivendo em um país socialista, comunista, né? Por quê? Em um país comunista não existe o quê? Livre formação dos preços, né? Livre concorrência. Por que não existe? Porque o governo ele dita todo o preço, toda a formação do preço. Está errado, né? Existe o quê? Claro que o Banco Central ele vai estabelecer limites, né? Limites aí, principalmente para conter os excessos, né? Mas a formação do preço da taxa de juros cobrada pelas instituições é formada pelas próprias instituições, sob fiscalização de quem? Sob a fiscalização do Banco Central. Então o erro aqui está aqui, ó, né? É fixada pelo Banco Central. Está errado, né? Pode até ter uma taxa fixada e uma modalidade específica por um tempo aí, por um período de tempo bastante restrito, mas o erro está aqui para todas as modalidades operacionais. Não, o Banco Central não fixa. Então, o aprendizado, o Banco Central não é de ficar fixando taxa de juros. A taxa de juros cobradas pelos bancos são os próprios bancos que irão formar. Mas o que ele faz? Ele faz uma fiscalização para evitar até o abuso econômico. Letra C. Olha essa questão, olha a resposta da letra C. Normalmente, os bancos cobram taxas de juros levando em conta a taxa de captação. Opa! Taxa de captação. Eu fiz um exemplo para vocês, né, que o cara tinha 10 mil reais, ele tem 10 mil reais, estava parado na sua casa, ele resolveu o quê? Abrir uma conta corrente e aplicar esse recurso no banco. O banco falou, eu vou pagar para você 0,5% ao mês. Então, esse 0,5% ao mês é a taxa de captação, a taxa do custo, o custo do dinheiro que o banco tem. E o spread, olha aí, o spread é o lucro desejado envolvendo aí os riscos envolvidos na operação. Spread desejado, tendo em vista os custos e a margem de ganho desejado, né? Então tá aí, tá o spread desejado, né? Que é os riscos envolvidos e além disso os custos e a margem de ganho desejado. Aí então é o seguinte, né? Olha só, né? Então a taxa de captação, por exemplo aqui, ó, 0,5% ao mês, né? Ó, taxa para o cara que pega o dinheiro, né? Ó, 3,5% ao mês. É maior? Claro que é maior. Porque aqui está considerado, ó, três coisas, ó. Ó, primeira coisa, ó, 0,5% que é a taxa de captação, o spread, que é a margem de risco do cara não pagar o recurso, né? E o spread, do spread, né? Tendo em vista, né, os custos da operação, além disso, né, a margem do ganho desejada que está envolvida nessa operação. Então ele capta 3 e ela vende a 3,5% ao dinheiro. Então, claro que a letra C é a alternativa correta. Letra D. As operações de crédito oferecidas pelos bancos são garantidas pelo Banco Central, caso o cliente não honre seu compromisso, né? Professor, o que está falando aqui a letra D? Olha só, né? Olha só. Ó, as operações de crédito oferecidas pelos bancos. Então eu, Luiz, fui lá no Banco Itaú, peguei 20 mil reais emprestado, né? Eu com o Banco Itaú, eu fiz um contrato com o Banco Itaú. São garantidas pelo Banco Central. Negativo. O Banco Central não vai garantir essa operação. Por quê? Porque é um contrato do mercado entre o Luiz e o banco, não tem nada a ver com o Banco Central, né? Está errado, existe sim algumas coisas que o Banco Central aí vai garantir, né, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, né? Ok, né? Então a letra D está errado por isso. Letra E. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras independe do seu patrimônio líquido, né? E aí, professor, está errado, né? Olha, independe, né? Ó, o volume de crédito oferecido, né? Então vamos ao seguinte, o que é o patrimônio líquido? É uma conta contábil do balanço. Então vamos supor que uma empresa, um banco, né, aí tem um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais, tá? 1 bilhão de reais.
Ah, professor, se ele tem um patrimônio de 1 bilhão de reais, ele pode, professor, por exemplo, emprestar 50 bilhões de reais? Não, não pode. Tá? Por quê? Porque ele está colocando em risco toda a operação. Se acontecer qualquer coisa, quem que vai pagar esses créditos, esses empréstimos? Porque se ele está emprestando, né? Se ele está emprestando para alguém, o que está acontecendo? Primeira coisa, ele está emprestando de alguém. Regra do capitalismo. Normalmente o recurso não é dele, esse recurso é de uma outra pessoa. Então essa operação vai ter que ter o lastro bancário. Então o Banco Central, na atuação da fiscalização dos agentes, o que o Banco Central faz? O Banco Central aí determina um percentual vinculado aí ao seu patrimônio líquido para dar o quê? Solidez ao sistema bancário, né? Então, o gabarito é letra C, né? Letra C, ok? Pô, professor, a questão foi difícil? Sim, a questão foi difícil, mas calma, né? Alto lá, vamos aí vamos devagar aí no nosso conceito aqui, a gente vai desenvolver todos os conceitos da aula, né? Vamos lá, professor. E agora? Agora a gente vai entrar no assunto importante também, tá? Ó, Sistema Financeiro Nacional. Tá. Professor, no Brasil, qual que é a principal norma que nós temos? A nossa principal norma é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é a nossa carta magna, a mais importante no Brasil. E na nossa Constituição Federal, no seu artigo 192 da Constituição Federal, ele traz o quê? Ele traz o conceito, ele traz um artigo específico do Sistema Financeiro Nacional. Então, o que traz a Constituição? Olha só, o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir interesses da coletividade, em todas as partes que compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram, né? Então, aqui é o artigo 192 da Constituição. Ah, professor, por que esse cara aqui é importante? Olha só, Sistema Financeiro Nacional. Professor, quais são as autoridades que nós temos no Sistema Financeiro Nacional, né? Pena que o canetão aqui está com uma péssima cor dela, né? Olha só, as autoridades. Então, nós temos aqui, ó, Ministério da Economia, tá? Ó, nós temos aqui, ó, Banco Central do Brasil, né? Então tá aqui esses caras aqui, né? O que mais, professor? Nós temos aqui, ó, BNDES, tá? Todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. O que ele fala? Estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Ó, promover o desenvolvimento equilibrado do país. Professor, o que está acontecendo, professor? Nós estamos passando por uma séria crise econômica financeira, né? Uma grande, né? Eu confesso para vocês que ao longo da minha vida, esse é o momento mais nebuloso que eu estou vivendo, né? Tudo por causa desse bendito aí, maldito, né? Bendito nada, maldito vírus aí, né? Que está assolando o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, né? Vamos pegar o caso brasileiro, essa aula aqui é muito importante, né? Os conhecimentos bancários, o que acontece, né? De uma hora para outra, né? Nós tivemos aí a tal da quarentena, né? Milhares de empresas no Brasil todo fecharam, né? Porque o giro que elas tinham deixou de girar, a quarentena, todo mundo pararam de consumir. Tá? Então, vários segmentos, setores das sociedades aí estão passando por diversas dificuldades, né? Setor hoteleiro, setor de restaurantes, de bares, né? Nossa, diversos setores, né? Fotografia, buffet, enfim, uma infinidade de coisas, né? Então, o que acontece? Então, o Sistema Financeiro Nacional, através dessas autoridades, Ministério da Economia, Banco Central, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os próprios bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, todos eles, né, eles têm a missão de quê? De promover o desenvolvimento equilibrado do país. Então, por isso que o BNDES, por exemplo, está liberando linha de crédito aí, a taxa de 3,5% ao ano, sendo a primeira parcela. Daqui 6 meses, vocês vão parcelar em 24 meses a folha de pagamento, né, do empresário, do empreendedor. Então, em diversas ações aí, para quê? Olha só a atualidade do assunto, né?
Tudo isso por força do artigo 192 da Constituição. Né? Então aí, você viu os interesses da coletividade. Então tá aqui, né? Então essa aqui é a primeira parte do artigo. A segunda parte do artigo importante, né? Que eu quero passar para vocês. Olha aqui, gente, As cooperativas de crédito também fazem parte do sistema financeiro nacional. O Constituinte, lá em 1998, fez questão disso, né? E olha só, então nós temos aqui, primeiro, legal, lei, né? Então nós só a hierarquia das leis, né? Então nós temos aqui, né? Vou pegar aqui uma... acho que é o... Não. Vírgula. Isso, né? Então, só para você entender, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui, Sistema Financeiro Nacional, né? Então, nós temos aqui, tá? No topo da pirâmide, a Constituição Federal, tá? Vamos colocar certinho aqui, o artigo, 192 da Constituição Federal. O artigo 192, isso aqui é Constituição Federal, tá? Aí nós temos o quê? Segundo, né? Oh, meu Deus do céu. Tá? Meu Deus do céu. Olha, deixa eu pegar outro canetão aqui, porque eu vou levar nota baixa dos alunos, né? Olha aí, me esforçar aqui, 2, né? Lei complementar. Professor, qual que é essa lei complementar, né? Vamos colocar aqui, Constituição de 88. Nossa senhora, cara, aí. Mas amanhã, a aula de amanhã vai ser legal, viu? A lei complementar que nós estamos falando aqui é a lei, a lei 4.595 de 64. Então essa aqui é chamada de Bíblia para nós. Tá? É a lei que está regulando o sistema financeiro nacional. Professor, e essa lei aqui? Cara, a gente vai estudar essa lei no decorrer de todas as aulas. Você tem que assistir todas as aulas. Isso aqui é o amparo legal, né? Depois o terceiro, olha aí, nós temos o quê? As leis ordinárias. Tá, leis ordinárias, tá? Não dá para ler, desculpa, mas coloquei leis ordinárias, né? Professor, quais são essas leis ordinárias? São diversas leis ordinárias, né? Vou dar o destaque entre elas, né? A lei do COAF, de 2020, salvo engano, 13.900 e pouquinho, 934, lei do COAF, né? Colocando de leis. O quarto, na hierarquia das leis, né? Nós temos o que? As resoluções do Conselho Monetário Nacional. Iremos estudar diversas, dezenas de resoluções, né? E, finalmente, nós temos aqui as circulares, As circulares do Banco Central do Brasil, da CVM, tá? Você coloca da SUSEP, da Previc, né? E assim por diante, né? Então, isso aqui é a hierarquia das leis, tá? Só para vocês entenderem aqui. Estão no topo das leis. E, professor, calma, não precisa se desesperar. Aqui você vai aprender. Então, artigo 192 da Constituição, é o norte, é um artigo, só aquilo. Sim, a lei complementar, ou segundo, a lei 4.595, que é uma lei ordinária, tá? Mas com status de lei complementar. Tá? Por quê, professor? Porque essa lei ela foi ditada em 64, e a Constituição de 88. Então, depois da Constituição de 88, o legislador deveria editar uma lei. Como não editou essa lei, existia uma lei antiga, essa lei antiga ela foi recepcionada pela Constituição e passou a ter status de lei complementar. Depois nós temos aqui as leis ordinárias, são diversas leis, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, importantíssimo para os nossos estudos, nós vamos estudar diversas resoluções, e finalmente as circulares aí do Banco Central do Brasil em especial, né? Então, olha aí, pronto, né? Pronto, está aqui, né? Como é que vai ser a estrutura legal dos nossos estudos, né? Aí eu digo para vocês, né? Olha, quando tiver algum assunto assim de legislação, cara, leia na origem, né? O texto da lei,
Tá? Estude na fonte, cara, porque o examinador ele vai retirar as questões que são desses dispositivos aqui. Você pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza disso, né? Então, a lei complementar. Qual lei complementar? Anotem aí. A lei complementar que se refere ao artigo 192, no dia de hoje, é a lei 4.595 de 64, tá? Especificamente, essa lei foi publicada no dia 31 de dezembro, olha aí, né? 31 de dezembro de 64, né? Pronto, né? Parte final do artigo 192, pode cair na prova? Pode. O que ele fala? Que essa lei complementar, e realmente essa lei complementar diz isso, ele falou o seguinte, cara, um banco estrangeiro, ele pode ter participação em uma instituição financeira? Pode. Só que o limite de capital estrangeiro, né? Olha aí, né? A participação e o limite estão definidas na lei complementar. Então, não é assim à vontade. Ou seja, conclusão do sistema financeiro nacional. É um conjunto de instituições, tá? E agora, eu vou passar a segunda parte da aula, para quê? Para apresentar essas instituições a vocês, né? Essas instituições são autoridades monetárias, instituições financeiras públicas e privadas, todas elas compõem aí o Sistema Financeiro Nacional, que tem por objetivo principal realizar o fluxo de capital entre os agentes econômicos, isto é, transferir recursos de poupadores para os tomadores de recursos, ou seja, a intermediação financeira. Tá? Então está aí para vocês aí o conceito do Sistema Financeiro Nacional. Professor, quais são essas instituições, né? Calma, vamos lá, estudo com bastante qualidade, tá? Estudo aqui bastante focado. Vem comigo, tá? Então nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a estrutura básica do Sistema Financeiro Nacional. Essa estrutura básica, ela está lá no Banco Central do Brasil, tá? Você pode ir lá, né? Ó, nesse link aqui, ó, Banco Central, né? Estabilidade Financeira, né? SFN, Sistema Financeiro Nacional. Então, nós temos aqui 3 grandes produtos no Sistema Financeiro Nacional. Temos um produto que é chamado de moeda, crédito, capitais e câmbio. Tá? Temos um outro produto que ele é chamado seguros privados. E o terceiro e último produto que é chamado de previdência complementar, previdência fechada. Temos 3 grandes produtos aqui especificamente, né? Professor, quando a gente fala em moeda, significa dizer o seguinte, a quantidade de moeda que é colocada à disposição, ou seja, né, de recursos, né, dinheiro, né? Então, esse moeda aqui, ó, ele é o quê? Ó, é dinheiro. Tá? Quem que regula? Principalmente o Banco Central. O Banco Central regula a quantidade de dinheiro colocado em circulação, né? Então, isso aí é o quê? Bom, a política monetária, tá? Política monetária, né? Por exemplo, né, eu tenho que fazer esses comentários para vocês entenderem até a dimensão das coisas, né? Rapaz, esses dias no botequim aí, eu estava aí assistindo uma dessas lives da vida aí, né? Conversando com os amigos, né? E é bom, né? A gente conversar sobre essas coisas, se divertir, pensar em coisas diferentes, tal, né? Aí a gente estava analisando, pô, cara, o governo tá aí, colocando dinheiro em tudo que é lugar, né? Passando aí os R$600 para a galera, bastante gente, não sei o quê, empresta dinheiro para a empresa, para o governo, para a prefeitura, tal, né? E aí, vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro. Só que o governo federal, ela tem a política monetária, né? Então, ó, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, ela pode o quê? Inclusive, vi uma matéria esses dias no jornal, Ela pode o quê? Fabricar dinheiro. Caso da moeda, faz aí umas verdinhas aí, pronto. Então, é a política monetária, a quantidade de dinheiro, né, que se coloca a posição. Quando a gente fala em quantidade de dinheiro em circulação, tá? Quantidade de dinheiro em circulação, o que eu quero falar para vocês? Isso é muito perigoso, tá? Porque quanto mais dinheiro em circulação, né, o que vai acontecer, cara? Vai alterar o consumo, ou seja, a volta da inflação, né? Muitos que estão me assistindo não sabem o que é inflação. E eu passei aqui, ó, na pele, eu vivi esse negócio de inflação. Então, meu medo é isso, cara. Cara, pode voltar a inflação? Pode voltar a inflação. Então, isso aqui é o quê? Moeda. Então, produto moeda é esse cara aqui. Produto crédito, né?
Quando a gente fala crédito, é isso mesmo. São as operações, ó, de empréstimos, né? E financiamentos. Tá aqui. Tá? Empréstimos, né? Tá aí. As regras. Professor, quero um exemplo disso. Tudo bem. Uma crise que nós tivemos do subprime em 1900, em 2008, né? 2008, do subprime, né, que teve lá nos Estados Unidos, uma crise gigante que teve aí, global, né, que foi efeito cascata, né? Só que de agora é 100 vezes maior, cara, só para você ter uma ideia da dimensão que estamos vivendo, né? E aí, professor? Aí o seguinte, o governo Lula na época, né? Aí aqui é o seguinte, meu curso não tem nada de Lula, de Bolsonaro, esquece esses negócios, aqui é teoria, tá? Aqui é aula. O que ele fez? A estratégia que ele tomou para sair da crise do Brasil na época foi justamente na política de crédito. O que aconteceu? Naquela época, por exemplo, ele autorizou você comprar um carro em 72 vezes. Tudo bem que você pagava 4 vezes o valor do carro, mas você tinha um bem de consumo, né? Então, o que acontece? Ele ampliou bastante a política de crédito, né? Então, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, né, que é o agente fiscalizador, ele ampliou, né? Outro produto aqui, ó, capitais, né? Isso aqui, capitais, professor. Qual que é o produto capitais aqui, ó? Ações. Bolsa de valores, né? Investimentos, né? Aí é outro produto, né? Câmbio. Câmbio é moeda estrangeira. Vamos colocar aqui a figura do dólar, que é a mais importante moeda estrangeira global, né? Então, que os produtos, dinheiro, tá? Dinheiro, moeda mesmo, né? Crédito, empréstimos e financiamentos, capitais, ações, tá? E câmbio, tá aí. Câmbio é dinheiro, moeda estrangeira. Então, esse aqui é um bloco, tá? Esse bloco aqui, como nós temos 3 figuras importantes. Nós temos órgãos normativos. Órgãos normativos são os órgãos, tá? Onde as regras serão editadas. Aqui as regras, ó. Regras. Toda vez que você vê lá a tal de resolução, essas regras são através de resoluções. Ah, professor, não são leis? Não, lei editada ela é feita pelo Congresso Nacional, ou por Assembleias Legislativas, ou por Câmara de Vereadores. Então, esse cara aqui são resoluções. Então, nós temos aqui, nós temos aqui nesse produto aqui, o Conselho Monetário Nacional como órgão normativo máximo desses produtos. Quando for falar de quantidade de dinheiro, moeda em circulação, retira e coloca moeda, a gente vai ver política monetária, uma aula sobre isso, importantíssima, né? Uma aula política monetária. Na política monetária você vai entender como que se dá esse mecanismo de colocada de moeda à disposição, tá? Nós temos aqui crédito, tá? Crédito, já expliquei para vocês, capitais e câmbio. Professor, tudo bem. Nesse sentido aqui, o órgão normativo máximo é o Conselho Monetário Nacional. E nós temos 2 órgãos supervisores. Qual que é o trabalho do órgão supervisor? Ele é tático, tá? Então ele vai obedecer às diretrizes e regras do sistema normativo e vai fazer acontecer nos sistemas de operadores. Aqui estão os bancos, estão as bolsas de valores, estão os agentes, está todo mundo aqui, consórcio, leasing, está tudo aqui embaixo. É o sistema operador. Então esse aqui é o papel do quê? Do órgão supervisor, né? Banco Central do Brasil, ele vai cuidar da moeda, olha aí, né? Especificamente crédito e câmbio. Tá? CMV, ele vai cuidar de capitais. Em especial, ações. Tá? As empresas chamadas SAs, né? Fundo de investimentos, tá tudo aqui na CMV. Tá esse cara aí. Tá? Então, olha aí, estão os fiscalizadores. É claro que existe, né, produtos aqui que são comuns, que vão atuar juntos, né? Aqui não é pau, pedra, pedra. Aqui nós temos que passar para você uma visão geral da intermediação financeira, tá? Da intermediação financeira, tá? Aí nós temos aqui operativos, ó, o principal deles, ó, bancos. Tá aqui, né? Aí, administradora de consórcios, né? Faz parte aqui, tá? Segue essa regulamentação toda, né?
CMV, ó, Bolsa de Valores, corretores, tá tudo esses caras aqui. Então tá aqui, ó, para vocês entenderem aqui a estrutura, o organograma do Sistema Financeiro Nacional. Professor, e aí? As próximas aulas? Alto lá. A nossa próxima aula vai ser aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Vamos falar tudo sobre o Conselho Monetário Nacional. Depois, Banco Central, tudo do Banco Central. Depois, bancos, né? Então a gente vai pegar esse nicho aqui, ó, vai até o final. Depois, CVM, e estamos até o final. E aí, terminou. Vamos para lá. Outro produto, seguros, né? Seguros. Qual que é o órgão normativo máximo de seguros? Conselho Nacional de Seguros Privados. Qual que é o órgão supervisor, fiscalizador do sistema de seguros? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Aí nós temos o quê? Ó, os operadores. Professor, seguradores e resseguradoras. Tá aí. Ah, eu tenho seguro Boa Vista. Tá aqui, ó. Ó, é um órgão operativo. Pronto, tá aqui. Outro produto, produto de previdência complementar. Então, qual que é o órgão máximo? Conselho Nacional de Previdência Complementar. Previc. Previc vai ser o quê? O órgão supervisor. Depois, os fundos de pensão. As entidades fechadas, os fundos de pensão, são o quê? Os órgãos operadores. Então, no nosso curso, nós iremos estudar assim. Primeiro, essa aula introdutória, geral para vocês, ela é importante. Você não pode assistir essa aula devagar. Você tem que assistir com bastante calma para você internalizar. E depois a sequência. Né? Sequência. Por isso que eu digo para vocês, eu peço, né, com bastante carinho, por favor, sigam, tá? Pelo amor de Deus, gente, sigam a ordem das aulas que são postadas. Todas essas aulas novas, todas as aulas aí super atualizadas, bem contextualizadas aí, o que está passando no Brasil e o mundo, você vai entender. E eu faço uma promessa para você, cara. No final do curso, tá? No final do curso, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar dessa matéria aí de conhecimentos bancários, cara. Ok? Fechou? Bora! 42 minutos de aula, professor. Cara, pensei que já tinha sido só 15 minutos, né? Mas eu tenho que explicar essas coisas para vocês. Agora é mais rápido, né? Agora aqui é um pouco mais rápido aí. Deu para vocês entenderem essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ó, vamos comigo, vamos lá. Importante, cai na prova, você vai acertar algumas questões, né? Olha aqui. Órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Supervisor, tá? Supervisor são 4. Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc. Cara, você tem que estar num caderninho do seu lado. Você tem que entender esse cara aí. Órgãos operadores. Vou passar um pouquinho mais. Tá aqui, ó. Vamos lá. Sobre responsabilidade do Banco Central. Bancos e caixas econômicas. Temos diversos tipos de bancos, né? Administradoras de consórcios, cooperativas de créditos, corretoras e distribuidoras, né? Instituições de pagamentos e demais instituições não bancárias que são enormes, né? Sob responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários, ó. Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros, aí tem várias coisas, né? Sob responsabilidade da SUSEP, seguradoras e resseguradoras. O que é resseguradora? É o seguro do seguro. A gente vai explicar isso, com certeza, lá na hora certa. Entidades abertas de previdência, né? Entidades fechadas é do outro lado, previdência complementar. Sociedade de capitalização, os títulos de capitalização aqui faz parte do sistema de seguros. Esse aqui para você ter uma estrutura, né? Professor, eu quero dicas como estudar. Cara, você quer dicas como estudar? Eu digo para vocês que vocês têm que estudar sempre na fonte, cara, tá? O site que você tem que estar sempre pesquisando é o site do Banco Central do Brasil, cara. Então, esse cara aqui, ele troca de layout muito, cara, muito. Essa aula aqui já dei diversas vezes, já gravei várias vezes, eu perdi as contas das vezes. E toda vez que eu entro no site, o site muda de layout. Então, você tem que estar sempre acessando o site, né? Essas informações estão aonde? Está lá, você vai no site lá do Banco Central, clica aqui em estabilidade financeira, Sistema Financeiro Nacional,
organização, composição, e aqui tem, ó, cada uma dessas aqui, você vai clicando aqui, você vai abrindo, você vai tendo várias informações importantes, né? Professor, com essas informações aqui, eu consigo acertar algumas questões de concurso diversas. Vem comigo, olha só. Banco do Brasil, São Esgranrio, 2013, cargo de escriturário. O Sistema Financeiro Nacional, em todas as partes que o compõem, foi estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade, ou seja, não de uma só pessoa. Professor, esse comando da questão, eu já li isso em algum lugar, parabéns, significa dizer que você tem uma boa memória. Isso aqui foi explicado para vocês, que é o texto do artigo 192 da Constituição Federal de 88. Então, a Banca Sens-Gran-Rio, no concurso de 2013, o que ele fez? Ele pegou e fez o seguinte, né? Ele utilizou aí, ó, o caput do artigo da Constituição Federal. Agora, vamos lá, né? Qual é o comando? Em relação à sua composição, o Sistema Financeiro Nacional pode ser dividido em... a divisão do sistema. Nós temos 3 sistemas, né? Sistema normativo, 3 instituições no topo, Conselho Monetário Nacional, que vai regular, ele vai editar normas em relação a moeda, crédito, capitais e câmbio, né? Aí nós temos o quê? O Conselho Nacional de Seguros Privados, que é os seguros, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, nós temos o quê? Sistemas normativos. Depois, nós temos sistemas o quê? Supervisores, fiscalizadores, que são 4. Banco Central, CMV, SUSEP e Previc, né? E, finalmente, sistemas o quê? Órgãos o quê? Entidades operadoras. Cara, então não tem erro. Olha aí, fácil. Órgãos normativos, órgãos supervisores e órgãos operativos. Letra C. Tá? Eu não tenho nem condições de ler outras respostas. Aí está muito fácil, aí, ó. Muito fácil, né? Então você tem que, cara, dê um voto de confiança, vá pela minha cabeça que você vai sair muito bem na prova, tá? Então tá aí, gabarito, letra C. E agora, professor, agora a gente vai dar uma geralzinha em cada setor, tá? Órgãos normativos. Órgãos normativos, de novo, não querendo ser repetitivo, mas já sendo, porque é importante, nós temos 3 órgãos normativos. Comigo, Conselho Monetário Nacional. O mais importante de todos, viu? Sempre vai cair uma questão de Conselho Monetário Nacional na sua prova. Qualquer concurso, em qualquer época, né? Depois temos Conselho Nacional de Seguros Privados. Depois, Conselho Nacional, né, de Previdência Complementar. São os 3 órgãos normativos ou reguladores, tá? Vamos lá. Esses 3 órgãos, eles vão ditar regras, sim, através de qual instrumento? Resoluções. Por quê? Porque são colegiadas, né? Criam normas para disciplinar, coordenar, até mesmo limitar as ações dos agentes integrantes do sistema financeiro. São considerados órgãos máximos do sistema financeiro nacional em suas respectivas áreas. Professor, áreas. Conselho Monetário Nacional, 4 áreas. Quais são? Moeda, crédito, capitais e câmbio, né? Seguro, previdência complementar. Então temos 3 órgãos aí que são superiores em relação a isso, né? Vamos lá. Aí são eles, tá aí, né? Já expliquei para vocês, né? Exclusivamente normativos, ou seja, só vou editar regras, né? Na administração, como eu sou administrador e advogado ao mesmo tempo, tenho 2 profissões aí que elas acabaram aí me orientando muito, ajudando bastante nesse conceito, né? Nesse conceito nosso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Então, aqui é o seguinte, na administração, aquele que edita as regras não executa. Ou seja, quem planeja não faz, e quem faz não planeja. Pronto, é exatamente isso, né? Professor, exercício, vamos lá. Base Sens-Gran-Rio 2014 de cargo de escriturário. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional
é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadoras. Bacana, né? Um dos órgãos normativos que compõem o sistema financeiro são, normativos, né? Vem comigo. BNDES. BNDES não é um órgão normativo, né? Ele vai ser um órgão operativo, né? Ok. B, Banco Comercial de Operação. Conselho Monetário Nacional, perfeito, letra C. Bolsa de Valores, também não, né? Bolsa de Valores operativo e SUSEP. A SUSEP é um órgão supervisor. Então, o gabarito é letra C. Puxa, professor, isso cai na prova? Cai na prova. Agora você sabe, vai cair de novo? Vai cair de novo. Né? Por que, professor, que vai cair na prova assim? Porque é o seguinte, as pessoas, né, elas não, como é que eu vou dizer para vocês, né? O aluno, muitos alunos, a maioria absoluta, esmagadores, tudo errado. Tá? O meu método, professor Luiz, eu gosto do macro, tá? Então eu passo sempre aquela aula gigante. Não se assusta, eu falo, a gente vai explicar cada assunto desse aqui. Aqui você vai ter uma noção do macro. Aí você tem condições de você entender o micro. Tá? Então, e é muito difícil você ter uma aula integradora do próprio sistema como nós temos aqui. Tá? Vamos lá. Outro, entidades supervisoras. Tá? Aquelas encarregadas de supervisionar, né, as operações processadas pelas entidades operadoras, empresas e indivíduos que compõem o sistema, né? Observando as boas práticas bancárias, ok, né? São o quê? É o meio de campo, supervisores, né? Normas que têm que ser aprovadas pelo órgão normativo, propor a adoção de regras para aprimorar o funcionamento das entidades que participam. Propor a adoção de regras. Quando ele fala propor a adoção de regras, significa que ele faz parte do subsistema normativo, né? Opa, calma, vem comigo aqui, né? Quais são as entidades? 4. Banco Central, CMV, SUSEP e Previc, tá? Estamos aí, esses caras aqui, né? Então ele faz... Por que ele faz parte do subsistema normativo? Ele é do sistema supervisores. Por quê? É o seguinte, né? Porque é o seguinte, aí nós temos as regras gerais, que é do sistema normativo, só que essas regras gerais, elas não detalham, precisam de detalhamento. E elas vão detalhar, sim, através das suas portarias, através das suas resoluções. Então, as portarias e as resoluções, ela está editando normas também. Por isso que ela fala sub. Sub é abaixo, né? Então, até para poder fazer acontecer e gerir o sistema operacional. Então, subsistema normativo entende-se também pelos sistemas supervisores, né? Além disso, nesse sistema aqui, eu tenho que chamar a atenção para vocês, que isso pode cair na prova, isso já caiu na prova, eu tenho que dar esse detalhe para vocês aqui, importantíssimos, né? Instituições especiais, né? Essas instituições especiais são instituições, primeiro, públicas, tá? São todas instituições públicas, né? Que elas estão no sistema operativo, mas elas têm um produto de supervisão. Opa! Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Tá? Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal tem um produto lá chamado o quê? FGTS. Tá? FGTS. Tá? Dinheiro, né? Intermediação. Tá? Tudo que é dinheiro faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Está aqui, Caixa Econômica. A Caixa Econômica, pela legislação, tá? Ela é o quê? Ela faz parte da normatização. Ela faz parte do sistema aí. Ela tem atribuições de normatização, ela tem atribuições de fiscalização do FGTS. Então, o operador da Caixa Econômica do FGTS, por exemplo, Caixa Econômica ainda, né, habitação, né, o antigo BNH, Banco Nacional de Habitação, ela foi extinta e as atribuições do BNH foram o quê? Incorporadas à Caixa Econômica. Está aí, né? Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, nós temos aí vários produtos do Banco do Brasil, né? Crédito agrícola, o FCO, BNDES, né, que é o Agente de Desenvolvimento do Governo Federal, né, muito importante aí. Então, temos instituições federais, especiais também que compõem. Tá? Então, eles têm aí, elas estão um limiar, né, entendeu? Entre o operativo e o supervisor. Somente essas três. Então, na prova, preste atenção, assim que você fica competitivo, no comando da questão mencionou instituições especiais. O gabarito será ou a letra B, ou a letra A, ou BB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou BNDES, tá?
Como é que cai em prova? Assim, olha só. Banco do Brasil, Cezinha Rio, 2015, cargo de escriturário. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo, né? Ok, né? Por que subsistema normativo? Normativo é acima, né? Está lá acima que é o Conselho Monetário Nacional. Só que o Conselho Monetário Nacional não detalha todas as normas. Aí o Banco Central do Brasil vai o quê? Complementar essas normas, né? Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos via atuação do seu. Tá, então é o seguinte, né? Vamos lá, vamos entender. Calma, gente, calma, calma, não é uma questão tranquila. É uma questão que o aluno tem que ter assistido a aula do Banco Central. Então ele está falando aqui, tá? Olha só, ó, que o Banco Central do Brasil, bacana, ele faz parte do sistema normativo. Ele está falando que o Banco Central do Brasil tem dentro do Banco Central uma estrutura, tá? Que regula a taxa Selic. Ok, né? Ou seja, a taxa Selic ela é definida por quem? Pelo Copom. Vai ter aula sobre Copom? Com certeza. Vai ter aula de taxa Selic? Com certeza. A gente vai fazer tudo isso aí para vocês, né? Então é o seguinte, né? Ou seja, vamos lá, Comitê de Estabilidade Financeira faz parte do Banco Central, tá lá. Copom faz parte do Banco Central, tá lá, faz parte, né? Conselho Monetário Nacional está errado, porque o Conselho Monetário Nacional está não está no subsistema. Ele está no sistema normativo, está errado, né? Câmara de Compensação de Cheques, que é responsável lá do Banco do Brasil, ele está no sistema operativo, né? Ou um papel especial. Então, o gabarito correto é a letra B de bola. Por quê? Porque ó, dentro do sistema normativo, Banco Central, nós temos o cupom que cuida da taxa Selic, né? Então tá aí, né? Olha aí como detalhes, né? Então a gente vai estudar a estrutura do Banco Central, sim, na nossa terceira aula, né? Próxima aula, Conselho Monetário Nacional. Depois a gente vai estudar o Banco Central. Então o gabarito correto é a letra B. Mais uma. Banco do Nordeste, FGV, 2014, cargo de escriturário. O sistema normativo é composto pelas entidades que regulam e fiscalizam o funcionamento do sistema financeiro nacional, né? Olha aí, né? O sistema normativo, né? Eles regulam, né? Fiscalizam seria órgãos fiscalizadores. Mas tudo bem, vamos embora, né? Por esse motivo, estão no topo do organograma. Ou seja, as outras instituições têm que obrigatoriamente acatar as decisões do sistema normativo. Tá? Entre as entidades que compõem o sistema normativo, encontram-se, olha só, normativo, né? Sociedades corretivas, não é corretivas, né? É corretoras, né? E distribuidoras, mas são um errinho de português, mas aqui está errado, falso, né? Porque essas entidades compõem o sistema operativo. Bancos múltiplos, errado, né? Opa, achei um canetão bom aqui, ó. Vamos lá. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Errado, porque eles fazem parte do que? Do sistema operativo. Conselho Monetário Nacional. Correto, né? Verdadeiro, né? Conselho Monetário Nacional, verdadeiro. Tá? O Conselho Monetário Nacional, ele faz parte do sistema normativo. Ok, né? E o Banco Central do Brasil é um órgão supervisor. Só que ele faz parte do que? Regulam, CMV, e fiscalizam, né? Ele faz parte do subsistema normativo. Verdadeiro. Bolsa de Valores, operativo. CMV, subsistema normativo, né? Subsistema normativo. Então, está errado. Então, gabarito correto é a letra D de dado. É a letra D de dado, né? Então, isso aqui são instituições do sistema normativo, né? Sistema de fiscalização aqui, supervisor, né? Então, os órgãos supervisores também são chamados de subsistema normativo por diversas bancas de concurso. Tá? E agora, reta final, a estrutura operacional. Então, a estrutura de comando eu já passei para vocês.
Os órgãos normativos e os órgãos fiscalizadores. São 7 órgãos, você tem que saber. Teremos 7 aulas para explicar cada um desses órgãos. Você vai entender. E agora? Agora é um mundo de órgãos, né? De entidades, né? De intermediação financeira. A gente vai estudar toda a estrutura operacional também, né? Aulas curtas, aulas rápidas, aí, uma por assunto, né? A gente vai organizar todas essas entidades aqui em 6 blocos definidos. Tá? Nós temos aqui, primeiro, tá? Instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Tá? É o primeiro bloco. Segundo, demais instituições financeiras. Né? Terceiro, auxiliares e intermediários financeiros. Quarto, entidades ligadas ao sistema de previdências e seguros. E 5, administração de recursos de terceiros. E, finalmente, as câmaras de sistemas de liquidação e custódia. Né? São os 6 grandes grupos aqui. Né? Primeiro grande grupo, né? Instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Né? Vamos lá, depósito à vista. Né? E aí, professor, outro assunto importante, cara. Muito importante. Nós sabemos que o sistema financeiro nacional, o objetivo dele é o quê? É intermediação financeira, né? É a intermediação financeira. Ok. No começo da aula, no segundo slide, eu coloquei lá o objetivo. Agentes superavitários e agentes deficitários, né? Bacana, né? O que acontece? O cara tinha 10 mil reais, não tinha 10 mil reais? Sim. O que aconteceu naquele exemplo? Os 10 mil reais, o sujeito fez uma aplicação, recebendo 0,5% ao mês, lá no comecinho da aula. Positivo? Lembra? Isso. E agora? Agora, esse cara pegou os 10 mil reais e depositou na conta corrente. Está lá, está guardadinho, está seguro. Na minha casa ninguém vai roubar o dinheiro. Beleza? Beleza. Pronto. Aí eu pergunto, professor, o banco pode utilizar esse dinheiro depositado em conta corrente para emprestar por outro? Pode. Pode. O custo do dinheiro para o banco. Exemplo A, o cara pegou 10 mil reais e fez uma aplicação, o banco paga para ele 0,5% ao mês. Então teve um custo de captação? Teve. Quando o sujeito pega os 10 mil reais e deposita na conta corrente, ele vai receber alguma remuneração? Não vai. Não vai. Então, é captação a custo zero. Olha aí, o tesouro, né? Então, o cara deixou os 10 mil reais lá na conta corrente, né? O banco vai utilizar aqueles 10 mil reais para o quê? Emprestar para outras pessoas, né? Ele não guarda o dinheiro, não fica guardadinho. O dinheiro ele trabalha com o dinheiro dos outros, né? Então, tá aqui, isso aqui é o depósito à vista. Então, vamos lá, resumindo, sempre sendo bastante objetivo e claro para vocês, cara. Ó. Depósitos à vista são aqueles depósitos efetuados em depósito de conta corrente. Professor, eu depositei na poupança. Poupança não é depósito à vista. Poupança é depósito em poupança. Tem remuneração? Tem remuneração, pouquinho, mas tem. Ou seja, há um custo de captação por parte da instituição financeira. Tá? É conta corrente, depósito à vista. Então, depósito à vista são aquelas instituições que depositam em conta corrente. E agora, professor, questão de prova, pelo amor de Deus, gente, parem tudo, se concentrem no que eu vou falar para vocês. Temos apenas 5 instituições e você pode ter certeza que o examinador vai querer saber isso de você. Somente 5 instituições dentro de todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional que é autorizado a receber depósito à vista. Por quê? Depósito à vista é um tesouro, gente. É um ouro, né? Magnífico, né? Primeiro, quem que pode receber depósito à vista? Ó, bancos múltiplos com carteira comercial. Ou seja, um banco aí que faz diversas atuações aí, né? Um banco de investimento, banco de investimento, por exemplo, ele pode ser um banco de desenvolvimento, banco comercial, enfim, mais de uma carteira, né? São várias carteiras aí que a gente vai explicar na aula de bancos múltiplos para vocês. Então, bancos múltiplos com carteira comercial, esses são autorizados a receber o quê? Depósito à vista, conta corrente, bancos comerciais, né? Bancos comerciais estão autorizados a receberem depósitos à vista. Terceiro, caixas econômicas. Então, as caixas econômicas também estão autorizadas a receberem depósito à vista. Finalmente o quarto, ó, cooperativas de crédito. Então, as cooperativas de crédito também podem receber
que é depósito à vista. E, finalmente, nós temos os bancos comerciais cooperativos, que é um upgrade, né, das cooperativas. Né? Cooperativas é determinado grupo ali específico. Né? O banco cooperativo já vai o quê? Bancop, por exemplo, né? É a união de várias cooperativas. É um upgrade. Então, essas instituições, elas são autorizadas a receber depósito à vista e nós teremos uma aula de cada instituição dessa, dada a importância. Elas são chamadas de instituições monetárias. Por que monetárias? Autoridade monetária. Monetária significa dizer que ela cria dinheiro monetário, né? Olha, efeito multiplicador da moeda, né? Como assim, professor? Efeito multiplicador da moeda? A gente vai ter essa aula lá no Banco Central. O cara depositou 10 mil reais lá na conta corrente dele. Bem bacana. O banco, o que ele vai fazer com esses 10 mil reais? Ele vai girar o dinheiro. Ele vai pegar esses 10 mil reais e vai emprestar para outra pessoa. Pronto. Não vieram, o cara não ficou guardado no banco, está circulando, está voando aí, ó. Né? Aí os 10 mil reais para outra pessoa e assim vai o quê? Efeito multiplicador da moeda. Então ele cria uma coisa chamada moeda escritural. Tá? Isso cai em prova? Cai. Olha só. BNB, FGV 2014, cargo escriturário. As instituições financeiras podem ser classificadas em monetárias e não monetárias. Né? Monetárias, já disse para vocês, são aquelas instituições que recebem o que? Depósito à vista, ou seja, tem conta corrente, captação a custo zero de recursos. Né? Entre as instituições financeiras monetárias encontram-se, olha aí, bancos comerciais, ok, investimento, não, banco de investimento não é uma instituição monetária. Monetários são somente aqueles 5 casos, né? Banco de investimentos, fora, né? Bancos comerciais, ok, desenvolvimento, fora. Bancos de investimentos, fora, né? Bancos comerciais e caixas econômicas, sim, gabarito, letra E. Vamos ver se vocês entenderam. Quais são as instituições monetárias? 5. Bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos cooperativos de crédito. Né? Bancos cooperativos. Somente as 5. Se você matava uma questão dessa no concurso. Tá? Cara, aqui você pode ter certeza que você vai ficar competitivo, cara. Você vai ficar competitivo, né? Próximo bloco, demais instituições financeiras, né? Propósitos diversos, né? Bancos múltiplos sem carteira comercial, né? Bancos de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito e financiamento do investimento, que são as corretoras, né? As financeiras, perdão, né? Sociedade de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo, agência de fomento, sociedade de crédito, arrendamento mercantil, que é leasing. Nós vamos ter uma aula de cada uma dessas instituições aqui que compõem. Tá? Qual que é a característica de cada instituição dessa? Né? Cara, é gostoso demais, você vai aprender. Né? Outro, bloco o quê? Ó? Intermediários auxiliares, com bloco de ações, capitais, né? Bolsa de mercadorias e futuros, bolsa de valores, sociedades corretoras de títulos de valores, sociedades distribuidoras, sociedades corretoras de câmbio, representação de instituições financeiras estrangeiras, agentes autônomos de investimento, né? Por exemplo, né? Vamos lá, outro grande bloco, né? Entidades de previdências e seguros, né? Entidades fechadas de previdência social, entidades abertas, sociedade de seguradoras, sociedade de capitalização, título de capitalização, sociedade administradora de seguro-saúde, são essas instituições, né? Outro bloco, né? Recursos de terceiros, né? Eu tenho dinheiro, vou colocar terceiros para administrar a aplicação desse dinheiro. Fundos mútuos de investimentos, clubes de investimentos, carteiras de investidores estrangeiros, administradoras de consórcio, né? Recursos de terceiro. Também a gente vai estudar esses caras aqui também, né? No nosso curso. E, finalmente, nós temos aqui o 6º e último, né? Bloco, que é a custódia. A gente vai estudar um a um disso aqui, ó. Nós temos o sistema Selic, né? Aí está vinculado à taxa Selic também. CETIP, cara, importante, né? Aqui são títulos privados, né? Que ela vai fazer a custódia, COMP e caixas de liquidação em custódia. A gente vai estudar esses caras aqui em detalhes, né? Ok? Pronto, né? Aí, rapidão, né? Passamos essa aula maravilhosa. Só chamando a atenção para vocês da nossa Bíblia, Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, né? E aqui no artigo 1º ela disse, olha só, o sistema financeiro nacional estruturado e regulado pela presente lei é constituído
pelo Conselho Monetário Nacional, criou o Conselho, Banco Central do Brasil, criou o Banco Brasileiro, Banco do Brasil, antes era autoridade financeira, ó, hoje não tem mais esse status, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e demais instituições públicas e privadas, né? Pronto, finalizamos aí, né, a nossa primeira aula do nosso curso, um curso aí muito competitivo, você pode ter certeza absoluta disso, né? Vem comigo, olha só, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu penso isso 24 horas, cara, né? Cara, isso te dá um diferencial competitivo em tudo na sua vida, tá? Então, se você pode fazer hoje, cara, você tá com aquela preguicinha, cara, você fala, vou fazer hoje para liquidar isso. Pode fazer que você vai se dar muito bem. Bacana, meus amigos, forte abraço, fique com Deus aí. Espero vocês na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.